Vivemos uma sociedade muito marcada pelo individualismo e não preciso fazer exemplos para demonstrar isso. É muito claro para todos nós. E talvez nós sejamos esses que um pouco vivemos esta cultura do individualismo, mas que nós somos chamados a quebrar de dentro de nós e viver a novidade que Cristo nos propõe. O individualismo, ele alcançou as raias da militância. Então hoje não basta você ser individualista, você precisa ser também militante. Precisa defender a sua posição de uma forma tão arraigada, a deixar de lado quais são as verdades objetivas e aquilo que é claro. Então, para defender a sua posição, muitas vezes individualista, o homem, então, começa a negar os dados objetivos. E quando começa a negar os dados objetivos, em última análise, nega também quem está diante dele. Porque o que vale é o que ele pensa, o que ele entende como realidade, o que ele entende da vida. E, portanto, o outro já não faz parte mais da constelação da vida desta pessoa altamente individualista. E isso acontece e tem como consequência um certo julgamento. Então, o que o outro diz não me interessa, o que a realidade diz não me interessa. E numa linha de espiritualidade, o que Deus diz também não me interessa. Esse é o problema do individualismo fortíssimo na nossa sociedade. E na vida espiritual podemos cair nisso. E temos que estar atentos a isto. Porque, com toda a sinceridade e honestidade do mundo, é muito fácil cair. É muito fácil sermos individualistas. E Jesus vai dizer a parábola exatamente para estes. E no início da parábola diz: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Pronto, quem confia na própria justiça. E a parábola nos dá elementos magistrais de como podemos perceber as nossas quedas, as nossas dificuldades, quando somos mordidos pelo individualismo. Primeira personagem, fariseu. Segunda personagem, um cobrador de impostos. Provavelmente, muito provavelmente, nós aqui odiaríamos o cobrador de impostos, porque é aquele que faz o imposto, que cobra o nosso dinheiro, que o suor do nosso trabalho vai para o governo e a gente não sabe para onde vai. Então a tendência que temos de odiar o cobrador de impostos é muito maior do que aquela de odiar o fariseu. Porque o fariseu se apresenta sempre como uma pessoa perfeita. Só que já sabemos por ditado que as aparências enganam. E de fato, quer descobrir quem é você? Preste atenção como você reza. Isso aqui é uma diquinha do padre Raniero Cantalamessa, que pode nos ajudar a meditar um pouco. Vamos observar que tanto o fariseu, tanto o cobrador de impostos, ambos se encontram no mesmo ambiente e exercem a mesma atividade. Ambos estão no templo, que podemos traduzir com muita tranquilidade, igreja. Ambos se encontram ali nesta igreja, neste templo. E sabemos que quem vai ao templo, não vai ao templo para se olhar no espelho. Nós vamos ao templo para encontrar com Deus, para olhar para Deus, para conversar com Ele. É muito comovente a nossa comunidade nos dias de semana, especialmente na hora do almoço. Quantas pessoas entram aqui na igreja para rezar? É um número, posso dizer, bastante alto, que me comove. E várias vezes eu vi pessoas rezando de joelhos aqui, rezando de joelhos perto de Nossa Senhora. Já vi gente ali no cantinho chorando. Já vi gente deitada no chão, quase que pedindo socorro para Deus. Já vi gente sorrindo. Às vezes encontro alguns que também tiram um cochilinho depois do almoço, né?
que também é bom, não é um problema. Entra aqui na igreja, tira um cochilinho diante de Deus, né? E depois volta para o trabalho. Mas é positivo perceber o quanto o coração do homem ele busca ao Senhor. E nós buscamos quem amamos no lugar onde Ele está. E sabemos que Deus está aqui. E por isso o fariseu, ele ao ir para o templo, ele não vai com a sua intenção retificada, reta. Ele vai para se olhar no espelho. Deus, na medida do fariseu, é Ele mesmo. Ele vai para se mostrar, para se aparecer. E uma comunidade em que as pessoas vivem assim, é uma comunidade que não vai para frente. É uma comunidade que se perde. Uma pessoa que vive se olhando no espelho e não abrindo-se, quebrando o próprio individualismo para o irmão, provavelmente está num caminho bem errado. Mas tem sempre a possibilidade de retomar. Portanto, esta primeira meditação, então, é isto. Quer dizer, por qual motivo nós viemos até a igreja? Por qual motivo nós procuramos Deus? Para que Ele confirme aquilo que nós pensamos? Ou para que nós entremos numa comunhão com Ele? Para conceber qual que é a vontade dEle para nós? E viver segundo Ele nos pede. Segunda passagem é o exercício mais nobre que um ser humano pode fazer e que eles estão fazendo. É o exercício da oração. Eles estão rezando. O fariseu começa a oração de um modo muito legal. Senhor, eu te agradeço. Mas observe que o Evangelho vai dizer, ele reza no seu íntimo, já significando que a intimidade dele não corresponde à exterioridade. E isto, em teologia espiritual, se dá nome de falsificação ou de mentira. Ou seja, uma pessoa que vive algo internamente e que não expressa aquilo externamente. O fariseu começa esta oração com esta grande ação de graças. Senhor, obrigado. E uma verdadeira oração, ela deveria começar desta maneira. Agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Ele nos dá, e são tantos. Se alguém aqui vier contar os benefícios que o Senhor fez na sua vida, você vai contar inúmeros benefícios. Nós vamos passar a noite ouvindo aqui tantas coisas boas que o Senhor fez por você. E você reconhece isso? Nós reconhecemos isto. Portanto, o primeiro passo é, quando vamos rezar, nós temos que agradecer a Deus. Um coração ingrato é um coração que se torna duro. Um coração ingrato não é capaz de observar que a vida não depende de mim, mas depende de uma herança que me foi comunicada por alguém, que é o próprio Deus, em Cristo. Que todas as graças que nós temos nos foi dada porque o Senhor assim o quis. Portanto, a oração que agradece é uma oração que não é individualista, porque reconhece o outro. Portanto, vir à igreja, reconhecemos a presença de Deus, e quando rezamos para agradecer o Senhor, nós agradecemos porque sabemos que foi Ele quem nos deu, não fomos nós que fizemos isto. Mas para a espiritualidade é uma coisa muito interessante. São Bento e Santa Teresa d'Ávila, mais Santa Teresa do que São Bento, eles, e São Francisco de Assis também, eles vão dizer uma coisa que é muito interessante. Quando nós fazemos um bem, quando surge uma aspiração boa, ou quando cumprimos um ato de virtude, de bondade, naquele momento nós agradecemos a Deus. O cristão não é alguém que diz, eu sou um verme, eu sou por que Deus fez isso comigo? Não, não, não. Se vivemos o relacionamento com o Senhor, nós agradecemos ao Senhor os benefícios que também fomos capazes de cumprir. E temos que agradecer mesmo. E temos que nos sentir positivamente orgulhosos por isso. Estarmos felizes porque fomos capazes de fazer um ato bom, mas reconhecendo sempre que este ato é chamado a dar glória a Deus. De fato, São Paulo fala sobre isso na segunda leitura, e dizendo, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E quando nós reconhecemos esta sinergia da graça recebida, do ato realizado, a nossa vida se torna um verdadeiro louvor. A nossa vida se torna uma verdadeira alegria.
a nossa vida passa a dar para os irmãos a manifestação da luz do próprio Deus. Mas esses mesmos santos que citei, São Bento, Santa Teresa, São Francisco de Assis, eles vão dizer que quando cumprimos um ato mal, aí não temos muito para onde correr, não. Temos que assumir a nossa falha. O ato mal foi autoria nossa. O ato bom é sempre uma graça. E por isso que nós nos espantamos. Mas eu fui capaz de fazer isto? Fui capaz de cuidar dessa pessoa, de dizer uma verdade aqui, de fazer o bem ali? Fomos, mas fomos porque a graça de Deus estava conosco. O problema é que o fariseu começa a oração boa, mas depois ele faz a oração muito ruim. Ele começa a se colocar em comparação com o cobrador de impostos, com os adúlteros, com os que não pagam o dízimo, com os que vivem mal a vida, e vai dizer o evangelho no seu íntimo. E vamos ser sinceros, nós gostamos de nos comparar. Eu gosto. E por isso que tem que lutar muito contra isso. Muito mesmo. E todos nós somos assim. E quando é que nós paramos de nos comparar com o outro? Primeiro reconhecendo a graça de Deus na nossa vida. E quando o nosso irmão comete algum ato que não é positivo, que não é bom, ao invés de subir num pedestal e atirar de cima para baixo contra o meu irmão, eu me coloco por terra, humildemente, e me faço presente na vida do meu irmão para ajudá-lo. O nosso julgamento é algo positivo. Deus nos deu isso. Se o papai e a mamãe não sabem julgar os atos dos filhos, eles não vão saber corrigir os filhos. Por isso, quando o papai e a mamãe percebem que o filho não está bem, imediatamente ele precisa intervir. Imediatamente precisa corrigir e colocar no bom caminho. Mas nós vivemos numa comunidade de irmãos. E quando o meu irmão faz um ato mau, eu imediatamente devo estar ao lado dele e ajudá-lo a sair do mal e do defeito que ele cometeu. Mas também com a consciência de que eu poderia ter feito pior do que ele. Por isso que eu não me coloco numa posição de altivez, mas me coloco numa posição humilde de serviço. E vou lá lavar o pé do meu irmão, vou ajudar a sair daquela situação. Padre, mas eu não vou conseguir falar com a pessoa. Então coloque o seu joelho no chão e reze por ela. Não vai maldizê-la por aí. Simplesmente reze por aquela pessoa. Esse é o sentido do nosso julgar o outro. E este é o sentido de sair da ideia farisaica, que pretende se comparar, se colocar acima e destruir com o outro. Quando julgamos o outro de longe, nós perdemos a riquíssima oportunidade de compreender por qual motivo o irmão chegou naquela situação. Nós não temos os elementos na nossa mão. Agora, quando damos um passo em direção ao outro, e a nossa oração ajuda nisso, rezando por ele, servindo o irmão, nós vamos fazer com que o irmão saia do erro e venha para a luz, que é aquilo que se espera de nós. Eu sei que lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, a tendência de falar mal do outro é constante. E aí eu vou dar uma dica, remédio, ajuda. Quando alguém chegar e falar mal de uma pessoa para você, você chega e fala assim, vamos lá conversar com ela para ajudar ela? Você pode ver que nunca mais ninguém vai vir falar mal de ninguém para você. Mas é o nosso modo cristão de ser. Se alguém chegar e disser que também não é um problema, percebo que o meu irmão não está bem. Imediatamente nós temos que responder, vamos ajudar o nosso irmão? Vamos lá conversar com ele? Vamos rezar por ele? Imagina se começássemos a agir deste modo na nossa comunidade, na nossa família, quantas coisas mudariam, quantas coisas e quantos benefícios alcançaríamos. Mas só faz isso quem é humilde diante de Deus. E aí nós vamos entrar agora na linha do cobrador de impostos. Enquanto o fariseu dizia no seu íntimo, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses, o cobrador de impostos, em voz alta, batia no peito e dizia, tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Se nós tivermos a capacidade de olhar o abismo do nosso coração, nós vamos perceber o quanto nós somos pecadores. Nós vamos perceber o quanto nós precisamos da graça de Deus. Nós vamos perceber o quanto
a nossa vida, se colocar em comparação com a vida de outras pessoas, é miserável. E se tem alguma coisa de bom na nossa vida, é porque a graça de Deus nos ajuda. Por isso o exercício não é de fazer como o fariseu e de se apresentar na frente de todo mundo com vestes vistosas, dizendo no íntimo, de modo, Senhor, eu sou o cara. Mas é estar lá no canto, lá no fundo, como o cobrador de imposto, dizer, Senhor, piedade de mim. Porque diante de Deus, nós não conseguimos esconder nada, nem no nosso íntimo. E a nossa espiritualidade não pode se prestar a isso. Veja, eu rezo o terço todo dia. Veja, eu faço ato de penitencial. Veja, eu confesso toda semana. Veja, eu sou o cara. A nossa espiritualidade não é para isso. A nossa espiritualidade é para se colocar a serviço do irmão. Na relação com Deus, tá? Ou seja, não é só ao serviço do irmão. Nossa espiritualidade é uma relação com Deus que nos coloca a serviço do outro. É o que Jesus nos ensinou, não? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Por isso, o cristão não é este que faz como o fariseu, mas procura a linha do cobrador de imposto. É aquele que não se preocupa em ficar julgando e se comparando com os irmãos, mas é aquele que coloca a mão na massa e que vai ajudar o irmão a sair da situação em que ele se encontra. É aquele que não tem medo de dizer as verdades quando elas precisam ser ditas. Não com a autocrítica, ou melhor, com a crítica porque eu sou a pessoa exemplo. O exemplo é Cristo. Mas porque eu sou tão miserável que poderia cair num pecado pior do que o seu. Mas a graça de Deus hoje está aqui para que eu seja auxílio para você. Não para que eu seja para você pedra de tropeço ou aquele que está por cima atirando para baixo. Isso mudaria completamente o nosso modo de ser. Mudaria completamente a nossa comunidade. E teste isso, porque isso vai mudar completamente o seu trabalho. Se você veio até a igreja, você veio para encontrar Deus. Espero que o tenha encontrado. Se você veio até aqui, você veio para fazer uma oração sincera. E nela não tem como esconder nada. Não fica com medo de mostrar para Deus as suas mazelas. Se você quiser ser como o fariseu, você vai se olhar no espelho e vai sair igualzinho você entrou. Mas se você quiser ser como o cobrador de impostos, Senhor, tende piedade de mim porque sou pecador, você vai sair daqui hoje abraçado por Deus. E este abraço será tão forte que você conseguirá, na misericórdia, abraçar os seus irmãos. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.